extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um programa A Paz no Seu Lar. Meu abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, você que sempre nos assiste todos os sábados. E a gente, com certeza, teremos em nome de Jesus uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para o seu coração, como também já um despiritamento a você que se prepara para a nossa 32ª Convenção de Obreiros do Ministério da Igreja Deus é Espírito. Está conosco preletores lá de Minas Gerais, de Brasília também, de Pernambuco, do Recife, de outras capitais, irmãos da Grande Fortaleza, do interior do estado. Já vai aqui meu abraço e o despiritamento e lhe convidando e aguardando a você para participar, né, no dia 13, coloca aí inclusive a data, né, 13 e 14 de setembro, né, em nome de Jesus, na Grande Fortaleza, em nossa sede, para honras e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado, fique conosco, logo mais eu volto orando por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Jacó segurou antes, agarrou antes, não deixou subir. Jacó segurou antes, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção pra depois subir, me dá minha bênção pra depois. Vem cá, vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. O Senhor já preparou uma bênção pra você. Vem cá. Muito bem, hoje a nossa reflexão, como está escrito aí, é no livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 1, é só um versículo para a gente chamar a atenção para iniciar, né? Diz assim: como está sentado solitária a cidade, que era tão populosa, tornou-se como uma viúva que em grande e entre as nações, o que era princesa entre as províncias, tornou-se solitária, ou seja, tornou-se também uma tributada, ou seja,
foi totalmente dizimada com a permissão de Deus. Por quê? Por quê? Porque o salário do pecado, amados, sempre foi a morte, seja de um lado ou de outro. Às vezes nós temos orado pela bênção, por exemplo, da prosperidade na vida das pessoas, na igreja, e não esquecemos de dizer, que até saber a gente sabe, mas esquecemos de falar que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o homem, cada dia que passa, ele tem perdido o temor a Deus. Quando eu falo o homem normal, o homem natural, o homem que ainda não tem a presença de Deus, que não reconhece o poder de Deus, ou até reconhece, mas não pratica. Porque muitos são ouvintes e até gostam da palavra, mas não é praticante. E ela mesmo diz, não seja só ouvinte, mas sim praticante. A fé sem as obras é morta. Você diz que tem fé, mas uma fé que não age, está morta, não vale nada. Tiago, lá, ele bem fala, o livro de Tiago, a fé sem as obras é morta. Nós precisamos ter ações, boas ações. É comum se ouvir as pessoas, às vezes se irritar com determinadas palavras. Por quê? Porque nós temos uma tendência a guardar aquilo que não edifica. Esquece também da palavra de Deus que diz claramente, examinai tudo e retende o bem. O que é isto? Reter o que é bom. Transforme o mal no bem. O apóstolo Paulo deu muito ensinamento sobre isso e a gente conhece, mas eu estou te chamando a atenção, por quê? Porque a tendência do homem sempre foi dar ouvido só aquilo que não edifica. E às vezes leva, eu até digo para alguns irmãos em algumas mensagens, meu irmão, em nome de Jesus, como estou dizendo agora, se você ouvir alguma coisa que você não gosta, esqueça, perdoe. A maior bênção do homem é aprender a perdoar. Porque por mais que eu diga querendo lhe agradar, eu posso dizer algumas palavras que você não se agrada. Outro já pode se agradar, outro já vai olhar só para o lado das palavras que edificam, boas, mas dependendo do momento, inclusive como nós estamos vivendo, no próximo programa, nós vamos estar falando sobre a inteligência artificial, né, que é a IA conhecida hoje, em que o ser humano está formando uma coisa na cabeça dele que não existe. É o que ele pensa. Ele formaliza e pensa que todos estão pensando igual a ele. Ele diz uma coisa, pensam que os outros estão entendendo. Não é? Está consciente que o outro está entendendo, mas é o que ele pensou, o que ele formalizou. Não é? Nós precisamos a cada dia buscar uma vida espiritual, o Espírito Santo para discernir, o dom de discernir os espíritos, é discernir o bem do mal, discernir qual é o caminho da verdade e da mentira. Hoje o discernimento está cada vez mais difícil. Não é? Por quê? Porque nós não discernimos. Mas quando a gente está de um coração contrito, quebrantado, sem maldade, olhamos para sempre para o bem, para o amor, para o perdão. Não é? O perdão, eu sempre digo que só perdoa quem tem humildade. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Hoje a humanidade vive sofrendo a violência dentro das famílias, de casa. Por quê? Porque falta a humildade, o perdão, o discernimento, o entendimento, a comunhão, o Espírito Santo entre si para se comungar. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, logo no início do meu ministério. Nós falávamos às vezes uma coisa, orientando um obreiro, ele entendia outra. Desde um dia que eu falei para ele um valor, e ele entendeu 100 vezes mais, não é? Certo? E no outro dia ele disse, não, o senhor me disse que daria tanto. Hoje eu medito mais, reflito mais do que vou falar, para ver se a pessoa entende, mas não consegue, porque é o que ele está formalizado. Nós precisamos buscar muito uma vida espiritual em comunhão. Ore sempre para ter comunhão com o seu irmão na igreja, com o seu pastor.
com sua esposa, com seu esposo, vice-versa, dentro de casa, que haja uma comunhão, haja uma união. Porque o salmista diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E essa união tem que haver uma comunhão um com o outro, comungar. Comungar é se entender um com o outro. E hoje o desentendimento está muito grande por causa disso. Porque um vive de um lado, outro do outro, um pensa de uma maneira, outro pensa do outro. Como pode andar dois juntos se um cair para um lado, outro para o outro? Vai ser uma confusão, é muito grande. E é o que está acontecendo. Mas, pastor, e o que é que eu devo fazer, pastor? É orar, buscar Deus. É o maior mandamento, buscar o reino de Deus, o mais era cantado. É buscar primeiro o reino de Deus, buscar a presença de Deus na sua vida. Um coração quebrantado, sem maldade, não é? Guardar as coisas boas, as palavras boas, e é esquecer o mal, porque o mal tem sido semeado com muito mais facilidade. A prova é que nós, para conseguirmos colocar uma programação numa rádio, numa TV, se paga caro. Mas qualquer ato de violência é saído de graça. Você passa um dia ouvindo só violência. Você passa um dia ouvindo só, como diz, o que não presta. E que você sabe que você é aquilo que você ouve. Nós somos aquilo que ouvimos. E o que falamos, que eu vou falar o que eu ouço. Se eu ouço, eu vou falar. Se eu falo, eu vou praticar. Se eu pratico, eu estou praticando o mal. E o salário do pecado é a morte. Para isso, nós como igreja decidimos hoje, inclusive, orar. Né? Nós vamos orar agora, inclusive. Eu vou convidar você a aproveitar esse tempinho dessa palavra e vamos orar. Se você está doente, crê que Jesus tem poder para te curar. Tudo é possível àquele que crê. Para que Deus também purifique você da maldade, tirar a incredulidade. O que é a incredulidade? Aquilo que você não crê. Estou dizendo que Jesus cura, você já viu vários milagres. Você crê que Jesus cura? Então é hora agora. É a hora do despertamento de buscar a presença dEle. O profeta Jeremias diz, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Você crê? Tudo é possível àquele que crê. Fazeis prova de mim. Você pode fazer prova. E é um despertamento, não é de mim, é da palavra, é de Deus. O próprio Deus que já fez na sua vida. Comece a glorificar e a agradecer. Vamos orar juntos? Em nome de Jesus. Querido Pai, nesse momento, Senhor, eu sou grato. A minha oração inicial é de gratidão por esta oportunidade de estar orando com milhares de pessoas que me assistem agora, todo esse final de semana. Senhor, eu apresento a nossa 30ª Convenção de Obreiros, 32ª Convenção de Obreiros do Ministério da Igreja Deus é Espírito. Senhor, nós sabemos que quando lemos aquele livro de Lamentações, a destruição de Jerusalém, foi exatamente por causa do pecado, foi assolada a cidade que tinha a presença de Deus, mas Deus não habita onde está o pecado. Muitas vezes a doença é em virtude de um pecado, a opressão de Satanás, a violência, a falta da presença de Deus em nossa casa. Abençoa todos que já estão me assistindo agora, dê paz neste laço. Este programa tem um objetivo de levar paz. Abençoa todos os pastores, obreiros que fazem o ministério da igreja Deus é Espírito, que temos um dia melhor, um dia abençoado, Senhor. Salva pessoas, liberta pelo teu sangue, Jesus, liberta do vício, da opressão do mal, nos dá de um coração contrito, quebrantado, sem maldade. O sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder para nos dar vitória e opera maravilha na vida de cada um, Senhor. Pela tua graça, pelo teu poder, eu repreendo agora toda doença, toda dor interna, toda inflamação, saia todo mal, todos os pensamentos negativos, eu repreendo em nome de Jesus e profetizo bênção na tua casa, meu irmão. Recebe a bênção agora, recebe a saúde, recebe a paz, recebe o amor de Deus,
Recebe a presença do Espírito Santo e nos dá da tua graça, Senhor. Confirma a vitória pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, meu Senhor. Que Deus, agora te pedimos perdão, Senhor, por as atitudes ou palavras que às vezes falamos que não te agrada. Perdoa também aqueles que desejam mal. Nos perdoa, Senhor. O teu sangue tem poder para nos dar vitória, meu Pai querido. Meu Deus, fala conosco, fala com essa pessoa agora. Fala, Jesus querido, porque Tu és um Deus que ainda fala. Tu não mudou, Tu és o mesmo de ontem e eternamente. Tu fala com o presidiário, Tu fala, Senhor, com o perdido. Fala com o oprimido, Senhor. Fala com cada um de nós agora, pela Sua misericórdia. Fala para essa pessoa que está precisando ouvir a voz de Deus. Que ele possa entender que Deus é Espírito e Ele está presente nesta casa para falar e derramar do Teu poder e a Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém e amém. Muito obrigado. Deus abençoe. No restaurante Picanha do Alemão, você dispõe do melhor ambiente para almoço, jantar e realização de eventos para empresas. Tudo no só lugar. Confira de domingo a domingo promoção de pizzas. Nosso self-service com mais de 12 opções de carnes e kits especiais para famílias. Restaurante Picanha do Alemão. Rua Júlio Lima 501, Cidade dos Funcionários, ao lado da Praça da Igreja da Glória. Fone 3279-8937. Loutex, há mais de 15 anos atuando no mercado de moda de todo o Brasil, com fabricação de etiquetas em geral e estampas exclusivas, agregando valor ao produto do cliente, como valorizando sua marca. Seja um cliente Loutex. Loutex. Entregamos para todo o Brasil. Informações, ligue para 85-3478-0813 ou acesse o nosso site www.loutex.com.br. Muito bem, né? Já vamos chegando já ao final, mas antes eu quero dizer que você pode nos ouvir 24 horas pela nossa rede Moriá de Fortaleza, de Aracati. É só baixar nossos aplicativos e você pesquisa também Igreja Evangélica Deus é Espírito e você vai encontrar todos os nossos endereços, né? Uma igreja da sede, você bota Igreja Evangélica Deus é Espírito, sede, coloca aí, irmão. Também coloque nosso Pix, que você pode nos ajudar, né? Em nome de Jesus, se sentir de ajudar. Vem aí a nossa convenção, que vai ser no segundo sábado de setembro. Portanto, é que mudamos a ceia nossa no lugar de ser segundo sábado. Queremos avisar que vai ser primeiro sábado, dia 6, tá certo? Primeiro sábado de setembro, né? Em virtude da convenção, nós colocamos um sábado antes, tá bom? Em nome do Senhor e Salvador Jesus, tá certo? Primeiro sábado vai ser a nossa ceia e você não perca em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, tá bom? Mas tá aí nossos endereços, você pode nos visitar, como também deixo a paz do Senhor para os irmãos do interior, aguardamos você de Sobral, de Quixelô, os irmãos que estão ouvindo aí, a paz do Senhor, nosso programa de TV também em Quixelô, Rio Iguatu, naquela região. Meu abraço ao nosso irmão presbítero José e sua esposa, também o nosso irmão dirigente Jean Custódio. Deus abençoe vocês aí de Quixelô, da região norte também. Onde nós estamos entrando, vai nosso abraço e nosso convite aos irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. No próximo programa a gente vai ter o nosso preletor de Belo Horizonte dando uma palavra em nome de Jesus, mas já aguardamos você para a glória de Deus. Nós vamos estar essa semana iniciando nossa campanha de oração pelo dizimista. Do dia 1º ao dia 7, eu faço 7 dias de oração pelo dizimista, porque a casa de Deus ela é mantida pelo dízimos e oferta do povo de Deus, né? E muitas pessoas perdem bênção porque não obedece a palavra de Deus, não é fiel. Se você não é dizimista, você não é uma pessoa que entrega o seu dízimo, pastor, mas é obrigado a ser dizimista? Não, Jesus não obriga nada, Ele manda você, Ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Agora, você quer obedecer a palavra de Deus? Você quer receber a bênção de Deus? Você quer que seja repreendido o devorador na tua vida? Você quer que seja repreendida a maldição? Não é? Malaquias chega ao ponto de dizer, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, não é? Porque aquele que é dizimista, o Senhor promete repreender a maldição. E muitos vivem na maldição porque não é fiel. Não tem fé, eu chamo que não tem fé, porque quando você não tira, não entrega o dízimo do Senhor, você não está tendo a fé suficiente para obedecer a palavra de Deus. Você sabia? Acha que não vai dar e perde a bênção.
Nós temos vários testemunhos de pessoas que é fiel e Deus honra aquele que entrega com prazer. Aliás, que eu sempre digo aos irmãos, não deixe, tem irmãos que dizem, eu vou pagar primeiro minhas contas. Meu maior compromisso que eu tenho na minha vida é com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Depois, pastor, e aí, pastor, se não der para pagar a conta, já aconteceu comigo, quando eu chego no lugar, o cara deixa pela metade, até dispensa. Irmãos, vou só lhe entregar tanto, porque não foi possível, mas eu quero que você entenda que tal dia eu venho. Ele disse, não, rapaz, estou sentindo a sua verdade de você vir falar e está dispensado. É para quem crê e quem obedece. E quem obedece. Ou então usa outra pessoa para ajudar. Você crê na palavra, mas não, você deixa as coisas de Deus por último. Não, o Deus não está vendo, não. Deus vai entender. Deus vai entender que você é desobediente, que a sua fé não dá. Deus se agrada da fé. O que mais agrada a Deus, irmão, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É você crer que Deus vai mandar, vai honrar. Mas crer mesmo. Não é só dizer não. Um dia eu cheguei numa empresa, o irmão estava chorando. Por quê? Pastor, eu dei meu dinheiro para a igreja. Para que você deu? E agora está chorando. Você devia não ter dado, sua fé não dá. Era para você estar dando glória a Deus, louvando ao Senhor, que agora me dissesse, eu perguntasse a você, por que você está alegre? Irmão, é porque eu entreguei todo o meu salário para a igreja e eu creio que Deus vai honrar e vai me dar muito mais. Eu confesso a você que naquela hora eu tinha pago a conta dela todinha. Mas sabe o que eu disse para ela? Eu disse, olha, não vou lhe ajudar. Porque você está blasfemando, está incrédulo, está chorando aí. Devia não ter feito. Ninguém faz nada para depois estar reclamando, se maldizendo. A Bíblia diz que os maldizentes não é do reino dos céus. Quando você ajudar ou fizer alguma coisa para a obra de Deus, faça por amor. E espere receber do Senhor, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo de hoje e de eternamente, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Sábado próximo, nesse mesmo horário, eu estou aqui orando por você. Visite a Igreja Deus é Espírito, está aí nosso endereço mais uma vez, né? Eu lhe aguardo em nome do Senhor Jesus. Porque lembrem disso, tudo é possível aquele que crê. Em nome de Jesus. Seja curado e vá contar um testemunho. Você que já foi curado nesse programa, vá na igreja contar um testemunho. A fé aumenta através de ouvir o testemunho, tá bom? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Meu abraço. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores